meus aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série No Berço da Máfia, da autora Nana Simons. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro, que é O Monstro em Mim. A editora responsável é a Qualis. Bem, primeiramente quero dizer para vocês que esse vídeo vai especialmente para a nossa aventureira Vanessa Silva. Ela que solicitou que eu estivesse lendo e trazendo aqui para vocês. Porém, Vanessa, quando você solicitou, você colocou lá como trilogia. E quando eu fui pesquisar, eu vi que é uma série, porque contém 4 livros e um bônus. Eu li os 3 primeiros, que foram maravilhosos. Busquei o 4º, não encontrei. Então, eu já deixei uma mensagem lá no IG da autora, solicitando a ela como que eu faço para poder estar lendo e trazer aqui para você também, tá? Por mais que seja uma história sobre a máfia, a autora, Nana, ela acabou sendo um pouco sutil. Ela relata algumas coisas, mas ela não pegou tão pesado como alguns outros que eu já trouxe aqui para vocês. Então, ali o relato de tortura, as guerras, o jogo de poder é um pouco mais suave em vista de tudo que eu já li, tá? Nesse primeiro livro, nós vamos nos aventurar na história do chefe Luca e da nossa Abriela. O Luca, ele acabou tomando o lugar do seu pai, mesmo que seu pai não tenha falecido, ele acabou se tornando o chefe. Mas o pai dele, gente, é um homem tão asqueroso, é um homem tão ruim, é um homem tão difícil de lidar, que mesmo que ele tenha colocado o seu filho mais velho no seu lugar, ele ainda tem um certo poder sobre ele. Ele ainda consegue, de certa forma, manipular o Luca. O Luca, ele acabou sendo iniciado muito cedo. Com 8 anos de idade, ele teve uma atitude ali contra seu pai, que fez com que seu pai falasse: bom, já que é assim, então vamos começar o seu tratamento de choque, o seu tratamento de realidade, para que você saiba quem você é, o que você precisa ser, e assim você pode realmente tomar o meu lugar. Eu vou dizer para vocês que foi muito cruel, que foi muito pesado, mas, como eu disse para vocês, a autora ela acabou suavizando um pouco, então você lê tranquilamente. Quando o Luca retornou dessa sua iniciação precoce, depois de 2 semanas, ele era um outro garoto. Aquele menino doce com a sua mãe, aquele menino alegre com seus irmãos, não existia mais. Lucas se transformou em um menino amargo, um menino sem sentimento, um menino que simplesmente se tornou homem. Lucas, gente, ele acabou sendo realmente uma máquina de matar. Ele acabou sendo o mais temido de todos os homens da máfia ali italiana, que é a qual ele pertence. Ele não queria se casar tão cedo, porém, o seu pai acabou escolhendo a sua noiva, que é a Abriela. A Abriela, ela nasceu na máfia, ela sabe como funciona, ela entende o seu destino, mas mesmo assim, ela deseja, quando for obrigada a se casar, fazer com que esse casamento dê certo. Quando ela é apresentada a seu noivo, que é nada mais, nada menos que Luca, o chefe da máfia italiana, conhecido como monstro, sem coração, sem sentimento, o coração dela gela, porque afinal de contas, gente, ela sabe a fama que ele tem. Mesmo assim, ela acredita que pode fazer com que esse casamento dê certo. Então, eles vão se casar. E assim, o interessante é que ela sabe tudo o que vai acontecer. Ela entende como vai ser a sua primeira noite. O que ela anseia é que ele não a machuque tanto, porque todos os relatos que ela já ouviu é que os homens, eles judiam muito das suas esposas logo no primeiro contato, logo no primeiro dia, logo no primeiro ato sexual. E quando chega ali, então, no momento de acontecer, no momento dele tirar a honra dela, vamos dizer assim, ele acaba mostrando um outro lado dele. Ele é paciente? Sim. Ele é cuidadoso? Sim.
Mas em vista de tudo o que ela viu, posso dizer que ele foi até romântico, porque ele deu prazer a ela, ele preparou ela um pouco para depois ele ir e fazer o ato em si. Então, de certa forma, assim, vendo tudo que falava dele, conhecendo um pouco mais o Luca, então eu acredito que ele pensou nela, eu acredito que ele quis cuidar dela. A relação dos dois é um pouco complicada, porque por mais que ela queira fazer esse casamento dar certo, ele deixou claro que qual o significado dela na vida dele. E ela tenta fazer com que ele enxergue aquele casamento de modo diferente. Ela, assim, ela não fica desafiando ele, ela não fica batendo de frente com ele, mas claro que em alguns momentos vai ter ali alguns embates, vai ter alguns momentos que ela vai meio que sair do controle. Vai ter uma situação no qual ele vai acabar machucando ela e ali você percebe como ele ficou irritado com isso, como ele detestou ter feito isso com ela, mas mesmo assim ele não pode demonstrar que ele se arrependeu, ele não pode demonstrar que, de certa forma, foi um pouco sem querer, vamos dizer assim. Ele não pode demonstrar isso, então ele tem que continuar mostrando a sua frieza, principalmente para as pessoas de fora. Mesmo depois disso ter acontecido, gente, ela vai continuar tentando fazer com que esse casamento dê certo. Ela vai mostrar para ele que eles podem sim ser uma família. Lembrando que o Luca, ele não quer ter filho. Ele deixou bem claro para ela que ela precisava se cuidar porque ele não queria ter filho. Mas, gente, o destino, né, é aquela coisa. Ele brinca com as pessoas, ele tem ali o seu direcionamento e, claro, óbvio que ele ia dar um filho a Luca, né? Ele falou, você não quer filho? Você não quer meu filho, mas eu vou te dar. E assim surge a criança na vida desse casal. É complicado? É complicado, gente, porque o Luca, ele é totalmente indiferente. O Luca, ele deixa bem claro, porque antes de acontecer isso, ele deixou bem claro que se ela engravidasse, ele mataria ela e mataria também o filho. Então, é uma luta constante aquilo ali. Então, ela tem que lidar com a situação do marido, que foge dela o tempo todo, que tenta se manter frio, que tenta se manter um homem indiferente, por mais que em alguns momentos ela percebe ali que ele sente alguma coisa por ela, percebe que ele também tá mais próximo dela, mas isso é muito rápido. E agora ela tem que lidar com a situação que tem um filho no meio dos dois, que ele não quer saber dessa criança e que ela, querendo ou não querendo, gente, ela consegue convencer ele de que essa criança vai nascer, de que essa criança vai fazer parte da vida deles. Só que existe um mistério nessa gravidez, existe um mistério em toda essa história. E com isso ela acaba se afastando de tudo e de todos durante a gravidez toda, até mesmo dos seus familiares. Porque ela é a irmã caçula, então ela tem as gêmeas, que é a Alessa e a Anitta, que são completamente diferentes dela, assim, no modo de pensar, no modo de agir, e querem estar perto dela todo o tempo. Ela tem dois irmãos, que são o Lourenço e o Bernardo. Lembrando que o Lourenço, gente do céu, é uma escória pior do que o Luca, eu vou dizer isso para vocês, porque o homem, nossa, conforme você vai descobrindo sobre ele, você vai odiando esse cara. E tem o Bernardo, que é o irmãozinho que sempre protegeu as irmãs, o irmãozinho que tá sempre do lado delas, né? Então ele também ansiava por estar perto da sua irmã, mas ela afastou todo mundo. Após o nascimento do bebê, então espera-se um tempo, assim reúne toda a família vai conhecer essa criança, mas o nosso Luca, ele não demonstra a alegria de um chefe da máfia que teve o seu primeiro filho, que é um homem, que vai ser o seu sucessor. Ele não demonstra isso, ele demonstra a constante frieza, a constante indiferença. Só que é nessa gravidez, só que é no nascimento dessa criança, que a nossa Gabriela vai mostrar realmente que ela é uma mulher de fibra, que ela é uma mulher corajosa, que ela é uma mulher que sim, merece ser a esposa do chefe. Eu esqueci de falar para vocês que, assim, desde o começo ela pensou em fazer de tudo para esse casamento dar certo. Porém, ela não contava com o pai do Luca. Porque o pai do Luca, ele é tão ordinário, esse homem, que ele foi conversar com ela e deixando bem claro o que ele queria desse casamento. Deixando bem claro que para ela não tentar nada, porque ele não queria que o filho dele mudasse uma vírgula de quem era. Então ele deixou bem claro isso para ela, ele ameaçou ela. Então, assim, por mais que ela tinha essa ameaça de que ela não poderia fazer nada para mudar o seu esposo, ela continuou fazendo, por baixo do pano, mas ela continuou fazendo.
Vai chegar um certo momento que ela, gente, ela não vai ter mais forças para lidar com tudo aquilo. Porque ela não aguenta. É aquela história, você quer me maltratar? Ok. Você quer virar as costas para mim? Ok. Você quer ser indiferente a mim? Ok. Eu aceito, eu suporto. Porém, a partir do momento que você faz isso com o meu filho, as coisas mudam de figura. A partir do momento que você age assim com o meu filho, aí eu viro uma leoa. Aí eu abro mão de você por ele. E foi isso que ela fez. Ela deixou bem claro para ele que ela não conseguia mais lutar. Ela deixou bem claro para ele que ela não conseguiria dar mais um passo adiante. Porque o que ele estava fazendo com aquela criança que não tinha culpa de nada era inadmissível. E assim ela deixa claro para ele que a partir daquele momento ela não vai fazer mais nada para que ele enxergue a vida diferente, para que ele haja diferente. E é a partir desse momento que ele começa a ver tudo que ele teve, tudo que ele tem e o que ele quer. E o Lucas, gente, é aquela situação. Ele acaba, assim, deixando claro que é apaixonado por ela. Ele acaba, assim, deixando claro que ele vai querer que esse casamento dê certo. Porém, isso só acontece entre quatro paredes. Isso só acontece quando eles estão sozinhos. Saiu daquele mundinho deles, estão na frente de outras pessoas, ele é frio com ela, ele acaba sendo indiferente, como ele tem que ser, como ele foi criado para ser. Ele é assim com a mãe dele, que é a nossa mãe dele, ama ele de paixão, como amam os outros dois filhos, que é o Dante e que é o Luigi, que também são três irmãos totalmente diferentes. Então ela ama ele e ela sofre com essa indiferença do seu filho. Nós vamos descobrir mais no final da história que o Luca ele tem alguns segredos. Segredos esses que ajudaram ele se transformar nesse homem frio, nesse homem de gelo. E a nossa Briella vai ajudar ele também nesse quesito. O pai dele, gente, eu digo para vocês assim, ele é um homem, né, que ainda mantém, de certa forma, um controle na vida dos três filhos, não é só do nosso Luca. E o nosso Luca, ele anseia para dar um fim no pai dele. Ele deseja muito isso. Só que não pode ser assim. Por mais que ele é o chefe dos chefes, ele não pode simplesmente chegar e tirar o pai dele da parada. Então, ele tem ali o seu plano, ele tem ali, junto com seus irmãos, formas de poder atingir esse objetivo. Porém, vai demorar, porque é algo que ele vai ter que levar algum tempo para conseguir provas, para conseguir caminhos, para conseguir ali, como que eu vou dizer? Não é justificativa, mas para ele conseguir... Gente, sabe, esqueci a palavra. Para ele conseguir... Ai, que raiva. Para conseguir um jeito, vou dizer assim, não era essa palavra que eu queria dizer, mas para conseguir ali um jeito que ele consiga colocar o seu plano em prática sem que prejudique a cadeira dele, que é de ser capa. Então, essa história aqui, a primeira história dessa série, a primeira história que vem contar sobre o nosso capo, que é um homem mau, mas que no fundo ele tem os seus motivos para se tornar frio, ele tem os seus motivos para se mostrar dessa forma. E a nossa Umbriella, que é aquela mocinha que mesmo sabendo como agem ali aquele mundo, sabendo que ela não tem como fugir, ela fez de tudo, ela lutou, ela batalhou, ela mostrou ao seu marido uma outra realidade, um outro caminho, fazendo com que, pelo menos dentro de quatro paredes, pelo menos ali, naquele mundinho dele, ele pudesse sorrir, ele pudesse fazer um carinho, ele pudesse dizer que a ama, ele pudesse pegar o seu filho e sentir orgulho. Então, gente, é uma história, assim, muito tocante. Lembrando que, como eu falei para vocês, essa história aqui acaba se transformando em um conto de fadas, em vista das outras duas que eu já li, que aí sim, a autora pegou bem pesado. Mas em breve eu trago para vocês, então, as outras duas. Agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!